Agora estamos no segundo vídeo da palestra de nutrição de junho sobre diabetes e a glândula tireoide e a relação que elas têm com o controle glicêmico. A gente viu no primeiro vídeo, que existe sim essa relação com relação às disfunções que a tireoide pode ter e o que pode acontecer dentro de cada uma dessas disfunções com o nosso controle glicêmico. O controle glicêmico, principalmente de quem tem diabetes, não é mais segredo para os nossos associados, porque a gente, de certa forma, fala disso rotineiramente e sempre. Eu tenho que ter uma frequência alimentar de 5 a 6 refeições diárias, eu tenho que dividir essas refeições entre 2 horas e meia a 3 horas para se ter um controle glicêmico adequado, eu tenho que ter alimentos em quantidades moderadas, individualizadas, cada um tem a sua quantidade, e eu tenho que ter qualidade nessa alimentação, principalmente com relação aos carboidratos, de preferência os integrais que apresentam mais fibras, e tenho que acrescentar, caso eu não tenha na minha dieta, mais fibras, porque a fibra é o coringa na alimentação da pessoa com diabetes. É ela que vai reduzir a absorção da glicose a nível intestinal e com isso ela diminui a quantidade de glicemia, ou seja, a quantidade de glicose que pode estar no nosso sangue. Isso é o básico da dieta da pessoa com diabetes. E se ela tem hipo ou hipertiroidismo conjuntamente com esse diabetes? Como deve ser a dieta? A gente tem alguns alimentos que, sabiamente, eles já são conhecidos por melhorarem a função da glândula tireoide. Então, a gente vai ver quais são esses alimentos. Então, concomitantemente à dieta que a gente citou, para pessoas com diabetes há pouco, que a gente frisa muito na associação, a gente pode acrescentar, caso eu ainda não tenha, esses alimentos na nossa dieta, porque a gente sabe que o diabetes e as disfunções tireoidianas, elas andam ali, coladinhas uma na outra. Então vamos lá, quais seriam os alimentos mais indicados para quem tem problemas na glândula tireoide, seja o hiper ou o hipotireoidismo? Então a gente tem os aminoácidos, que são os tijolinhos que formam todo alimento proteico. Quando a gente ingere um alimento proteico, ele vai ser digerido no nosso organismo em formas unitárias por aminoácidos. Existem alguns aminoácidos que a gente chama de essenciais, que o corpo não fabrica, mas que eles são de suma importância para o bom desenvolvimento do nosso organismo, para as funções que ele precisa desempenhar. Todos esses aminoácidos essenciais vão estar contidos em alimentos de origem animal, carnes, clara do ovo, peixes, frangos, vaca, enfim, tudo que for carne de origem animal vai ser rico nesses aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos, eles são importantes para a saúde da nossa glândula tireoide. Então é importante, de forma individualizada e moderada, consumir pelo menos 2 vezes por dia alimentos fontes de proteína de alto valor biológico, que são esses que contêm esses aminoácidos essenciais. Existe um aminoácido que é formado pelo próprio organismo, mas é formado por esses aminoácidos essenciais, que é a tirosina. A tirosina é a base primordial da formação do T3 e do T4. Então é necessária a alimentação rica eu diria não, mas que tenha na quantidade indicada individualmente essas fontes proteicas de alto valor biológico contidas em alimentos de origem animal. Outro alimento muito importante é o iodo, que é um sal mineral. Hoje em dia não, há algum tempo, desde a década de 60, o sal no Brasil, ele apresenta iodo. São colocados de 20 a 60 miligramas de iodo para cada quilo de sal, principalmente se ele não for marinho, se ele for um sal mineral. E aí a gente não vai entrar na questão de sal mineral, se é melhor, se não é, do que o sal marinho. Isso fica para um outro vídeo, para uma outra palestra.
Mas no caso, o iodo é necessário para o bom funcionamento da tireoide. Tanto que o T3, ele se chama triiodotirosina. Então, para vocês verem a necessidade da presença do iodo, a falta de iodo leva a uma disfunção muito grande da glândula tireoide, que se chama bócio endêmico. É um hipotiroidismo assim que anula qualquer formação de T3, e o T3 e o T4 também andam ali. Um se transforma no outro e ativa esse uso e armazenamento da energia do nosso organismo, que é a função básica e primordial da tireoide. Então, o iodo é muito importante. Ele está contido só no sal? Não. Ele está contido em qualquer tipo de alimento proveniente de origem marinha, porque o mar, a água do mar, é riquíssima em iodo. Então, todos os mariscos, peixes, as próprias algas, para quem é vegetariano e consome algas, ou para quem não é, mas gosta do consumo de algas, eles vão ser ricos em iodo e são muito importantes para a saúde da glândula tireoide. Outro sal mineral importante para a glândula tireoide é o selênio. O selênio a gente encontra na castanha do Pará, nas nozes, castanha do Pará ou do Brasil, como preferirem. E a gente sabe que 2 unidades diárias de castanha do Brasil ou do Pará já promovem a quantidade total de selênio que a gente precisa por dia. Então também o selênio é muito importante para a saúde da glândula tireoide. E a gente tem também o cálcio, que está presente em alimentos de origem do leite, por exemplo, e derivados do leite. O cálcio também é importante, mas não em grandes quantidades, mas ele é importante também. Um outro nutriente muito importante, não só para a glândula tireoide, mas a nível do organismo todo, é o ômega 3. E a gente vai encontrar ômega 3 principalmente em alimentos como peixes de água muito frias, salmão, arenque, sardinha, atum, né? Se eu não gosto desses tipos de peixe, eu encontro ômega 3 também na linhaça e na chia. Óleo de linhaça é riquíssimo em ômega 3, que também é muito importante para a saúde da tireoide e do organismo como um todo. A quinoa e o amaranto são 2 carboidratos complexos integrais que são riquíssimos em zinco, que também é um sal mineral importantíssimo para a formação dos hormônios em geral. Como o T3 e o T4 são hormônios, também são importantes para a saúde da glândula tireoide. Existem alguns alimentos que não devem ser consumidos de forma diária e em grandes quantidades, principalmente para pessoas que já apresentam alguma disfunção tireoidiana, como por exemplo as crucíferas. Crucíferas é uma ordem botânica na qual encontram-se alimentos como repolho, a couve de Bruxelas, a couve-manteiga, a rúcula, o brócolis, a couve-flor, o nabo. Eles apresentam substâncias como os glicosinolatos. Esses glicosinolatos, quando em grandíssimas quantidades dentro do nosso corpo, o que isso quer dizer? Quando eu consumo esses tipos de alimentos diariamente, em grandes quantidades, eles bloqueiam a ação de uma enzima que é formadora do T3 e do T4, que é a tireoperoxidase. Se eu não tiver essa enzima ativa, eu não formo T3 e T4 e aí eu vou desencadear num hipotiroidismo com todas as complicações que a gente citou no primeiro vídeo explicativo dessa palestra. Então é melhor evitar. Evitar esses alimentos não quer dizer não consumir. O ideal seria consumi-los moderadamente, de forma individualizada, cerca de 2 vezes por semana no máximo. Então aqueles sucos detox que viraram moda há um tempo atrás, agora está diminuindo um pouco, mas que ainda muitas pessoas via internet colocam na mídia que é bom, que Tem que tomar cuidado pessoas que têm o hipertiroidismo, ou seja, qualquer disfunção aí na glândula tireoide.
Só que esses glicosinolatos presentes nessas crucíferas auxiliam a formação de uma outra substância, que são os sulforanatos, que por sua vez vão facilitar a produção da insulina. Então, para pessoas que têm diabetes e têm disfunção na glândula tireoide, é interessante consumir esses alimentos de forma extremamente moderada, como a gente citou, de 1 a 2 vezes por semana e na quantidade individualizada, de preferência cozidos, porque eu anulo um pouco o efeito desses glicosinolatos, então não atinge tanto a tireoide e auxiliam a formação e a função da insulina, seja aquela que eu ainda produzo ou aquela que eu me aplico. Então é interessante ter na dieta, de vez em quando, 2 vezes por semana no máximo, esses tipos de alimentos. Outro tipo de alimento que não é bom para a glândula tireoide são alimentos que têm fito-hormônios, como a soja, que tem a isoflavona e a daidzeína. Tanto a daidzeína quanto a isoflavona, elas podem também anular a ação, a função do T3 e do T4. E aí eu posso desenvolver alguma disfunção na minha glândula tireoide. Então, pessoas que já têm essa disfunção também não é para deixar, se gostam de ingerir sojas e subprodutos da soja, que contém esses fito-hormônios, mas é para consumir moderadamente, de vez em quando, no máximo aí 1 vez por semana. Tá ok? O cloro da água clorada compete com o iodo lá no nosso intestino para ser absorvido. Quando eu tenho cloro e iodo, o cloro sempre ganha e ele não vai deixar o iodo ser absorvido. Se eu não tenho iodo, como a gente viu, a glândula tireoide não fabrica T3 e T4, dá disfunção, então não é interessante a água clorada, por exemplo, e sim a água mineral, não clorada. Esses alimentos podem sim, quando ingeridos em grandes quantidades, prejudicar o bom funcionamento da glândula tireoide. Então, para a gente fechar, diabetes e glândula tireoide tem tudo a ver. A gente viu pelas pesquisas que foram feitas lá na Holanda que existe sim uma relação entre uma disfunção tireoidiana e o diabetes, ou diabetes e a disfunção tireoidiana. Então, que há necessidade de se cuidar muito bem da dieta para a pessoa com diabetes, de cumprir todos os cuidados relativos ao diabetes, que não passa só pelo plano alimentar, mas por tudo que a gente conversou no primeiro vídeo explicativo, e mais os alimentos que são bons para a tireoide e evitar o consumo. Evitar não quer dizer proibir, evitar o consumo dos alimentos que não fazem assim tão bem para a glândula tireoide, para que a gente tenha tanto controle do uso e armazenamento, né, de energia, como também da própria glicemia, tá ok? Espero ter respondido às dúvidas da maioria dos pacientes que a gente atende, que apresentam alguma disfunção na tireoide, e a gente se vê no próximo vídeo. Deixem um like se vocês gostaram dos 2 vídeos. Um abraço a todos.